Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Master of Puppets. O que o disco do Metallica diz sobre drogas, guerra e também controle social. E deixa eu contar um pouquinho a minha jornada com esse disco aí. Eu ganhei esse disco em 1992 do meu pai. Eu pedi, na verdade, o disco preto do Metallica, daí ele me deu esse aí. Os caras da loja eram mais truzão e falaram, não, esse aí é o disco real do Metallica. E eu fiquei um pouco frustrado porque não era o disco realmente que eu queria ali. E eu lembro que eu aprendi a desenhar o logo do Metallica. Eu botei a capa embaixo de uma folhinha assim e fui desenhando. E depois quando eu tirei a folha ficou tudo marcado a capa, quando tu olha na luz assim, sabe, tudo afundado assim. Mas enfim, o Metallica aqui vai gravar esse disco então no Sweet Silence Studios ali em Copenhague, na Dinamarca. Aqui a gente vê uma foto do pessoal dentro do estúdio. Vai ter a produção aí do Flemming Rasmussen mais uma vez, então vai ser a segunda produção dele, que começou ali no Ride the Lightning, vai terminar no Injustice for All. E esse álbum, como a gente sabe, ajudou a consolidar ali a cena do thrash metal dos Estados Unidos, e dá para dizer hoje que esse disco se tornou uma das obras mais importantes da música. Mas a importância desse disco não tá só na qualidade musical, não. A gente tem outros pontos importantes sobre o Master of Puppets. A gente vai ter aí os riffs precisos. Vamos ter também aqui uma estrutura de músicas mais complexa, né? Na minha opinião, vai ser a estrutura do Ride the Lightning levada a uma outra potência. E por último, vai ser o último disco com o Cliff Burton, né? Como todo metaleiro sabe, aí o Cliff Burton morreu logo depois do disco ser lançado. Faleceu depois de um acidente de ônibus aí na Suécia. Isso vai ser em setembro de 86. Então, cerca de 6 meses depois do lançamento do disco. Só que mesmo depois de 4 décadas, o Master of Puppets ele continua muito presente, né, nesse imaginário coletivo. E um dos motivos que isso acontece é justamente aqui pela unidade temática do disco. E talvez nem todos tenham percebido isso, mas a unidade temática é a dominação. O disco vai falar ali, por exemplo, sobre perda de autonomia individual, sobre manipulação de pessoa, sobre sistemas também que controlam o comportamento humano. E como todo mundo sabe, a capa do disco é uma marionete, que são pessoas que morreram ali através dos fios invisíveis. Tem até um chapéuzinho do soldado aqui e a medalhinha aqui também. E aí, se a gente analisar as letras escritas ali, a gente vai ver uma reflexão muito clara sobre as estruturas de poder que limitam, né, o nosso livre-arbítrio. E o disco vai nascer numa época muito estranha, porque vão ter ali as tensões da Guerra Fria, vai ter o crescimento também super rápido aí do neoliberalismo nos Estados Unidos, durante o governo ali do Reagan. Mas mesmo assim, essa ideia do mestre das marionetes vai continuar e vai mudar ao longo das últimas 4 décadas. E para que a gente entenda essa loucura toda, a gente vai usar ele, o nosso materialismo histórico aqui, para entender melhor esse processo. Porque aqui a gente consegue entender melhor a economia, né, a organização da produção, as relações de produção também, que vai acabar moldando a nossa superestrutura, né, a política, as leis, a cultura e, no fim das contas, as obras artísticas também. Então a gente vai conseguir observar as forças sociais que moldam o comportamento das pessoas, mesmo quando essas forças não são visíveis. E aí eu vou falar sobre várias formas de dominação aqui. Vou falar de vício, vou falar de guerra, religião, vou falar de institucionalização psiquiátrica também, toda a desgraceira. E se não bastasse toda essa desgraça, vou levar isso também para os nossos dias atuais. Capitalismo de vigilância, trabalho por aplicativo, inteligência artificial e algumas coisas que podem vir por aí. Então se prepare aí, porque essas cordinhas todas vão ser atualizadas e vocês ficarão enojados de saber o que vem por aí. Mas pesquisando tudo isso aqui, eu achei um lugar que não tem desgraça ainda. Tenho certeza que você não sabe onde é, mas é na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis e malafaias. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho. E se você quer também, assim como eles, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos e ainda receber vídeos exclusivos, incluindo as bases filosóficas do canal, Pierre Bourdieu, Guy Debord, tem Theodor Adorno e Max Horkheimer também, e vai ter mais no futuro aí. Então, se tu quiser desbloquear o pacote da desgraça, tá aí à disposição, um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês. Mas caso você não queira se inscrever, a vida continua, mas deixa o like porque isso ajuda a levar o vídeo para mais gente. E também não deixa de se inscrever no canal aí para não perder os próximos vídeos, e vamos tocar a ficha. Então, vou voltar para o nosso materialismo histórico aqui. Como a gente sabe, a arte não surge isolada. Não se juntou todos os metaleiros lá e falaram, vamos destilar o mais puro Red Benz aqui, isolado de tudo, e vai sair o Master of Puppets. Não, isso
isso vai sair dentro de um contexto social, um contexto econômico aqui também específico, porque as novas formas culturais, elas refletem as condições materiais de uma época. E um dos conceitos centrais dessa teoria é a alienação. Pensa só, alienação é um processo em que o trabalhador ele perde o controle sobre o produto do seu trabalho. Então ele está aqui apertando esses parafusos, não sabe direito para quê, mas ele está produzindo aqui uma grande máquina que uma pessoa vai usar e vai ganhar muita grana com ela, e ele vai ganhar uma merrequinha de troco por isso. Então o trabalhador perde o controle sobre o produto do seu trabalho. Antigamente ele plantava uma cenoura e ele pegava aquela cenoura para ele, uma batata, sei lá. Agora ele não vai ter mais isso. Ele perde o controle também do seu processo de produção, ou seja, é a indústria. Se a indústria quiser mandar o cara embora, ele não tem o seu processo de produção mais para continuar trabalhando. Ele vai ter que fazer outra coisa. E ele perde uma relação com a sua atividade também. Ele fica assim, sei lá que porra que eu tô fazendo, tô apertando aqui os parafusos e é isso. Então no nosso sistema capitalista, o trabalhador, né, que seria aqui o nosso proletariado, até mesmo o lumpen proletariado, eles passam a funcionar como uma peça dentro de uma grande máquina econômica ali. E a história do heavy metal mostra bem como essa cultura e essa economia, isso tá bem conectado. Porque pensa, o gênero surgiu ali no final dos anos 60, início dos 70, principalmente ali em regiões industriais do hemisfério norte, né, Birmingham, por exemplo, que tá aqui na tela, que vai ser aquele centro industrial ali da Inglaterra, que vai ser o local de origem ali do Black Sabbath. E naquela época, muitas cidades industriais vão enfrentar uma poluição intensa, um trabalho repetitivo ali em fábricas, como a gente vê aí, e condições de vidas bem difíceis para a classe trabalhadora. E nesse contexto, o metal vai surgir como uma forma de expressão desse ambiente. Então, o som pesado e distorcido vai refletir aquele mundo industrial ao redor. E o barulho das fábricas e das máquinas vai parecer se transformar ali em riff de guitarra distorcido, em batidas pesadas, em vocais agressivos. E o metal, então, vira uma forma de resposta cultural para essa alienação do trabalho industrial. As próprias ferramentas e máquinas utilizadas e as fábricas também, isso vem aqui para a superestrutura e acaba mudando a arte e transformando essa arte. Mas isso não para por aqui. Isso continua um processo que volta aqui depois para a base. E aí pensa só, quando muitas dessas regiões elas começam a sofrer uma desindustrialização, que é o que a gente vai ver, né, várias regiões ali em Birmingham abandonadas, o sentimento de frustração social, né, aquele abandono social vai aumentando cada vez mais. Então isso aqui vai se transformar mais uma vez, né? No caso de Birmingham lá vai ter a indústria do Japão, que vai ficar muito mais forte que a da Inglaterra, e as fábricas vão começar a ficar velhas também, e isso vai novamente aqui transformar a superestrutura. E aí o Metallica vai surgir na Califórnia no início dos anos 80. E quando a banda lança o Master of Puppets já em 86, a economia do mundo ocidental passava por mudanças profundas. A gente vai ter política neoliberal, como eu já falei antes, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido também. Vai ter uma desregulamentação do mercado financeiro, né? Então o mercado financeiro começa a trabalhar mais livremente e com isso muito emprego começa a sumir e também tem uma redução do estado de bem-estar social. Então o Estado vai apoiar menos as pessoas. Tudo começa ali a ficar privatizado, né? Enfraquecer os sindicatos também. E foi um cenário ali de maior insegurança econômica, aumento da desigualdade social, um crescimento também da ansiedade, daquela instabilidade no trabalho. E a música produzida ali por muitos jovens nesse período vai refletir esse ambiente, né? 3/4 da banda não tinha uma condição ali econômica top, só o Lars que tinha, e ainda não tinha emprego bom na época. E aí eles vão começar a trabalhar com o heavy metal e aqui eles vão conseguir ser alguém. E dentro desse gênero do metal vai surgir ali o subgênero do thrash metal, que vai ter características diferentes do metal. Então essa arte vai mudar aqui, né? A gente vai ter aqui uma velocidade alta, vamos ter estruturas musicais complexas, como eu falei antes, vocais mais agressivos também, letras mais críticas, né, voltadas para a realidade, e todas essas características vão refletir ali aquele clima social do período. E enquanto isso, um outro tipo de metal dominava a televisão, dominava a indústria musical também, que era o glam metal, ou hair metal ainda, como muita gente chama. E era um estilo que estava muito presente na programação ali da MTV, que era novinha ainda. E o glam metal tinha uma outra proposta, né? Tinha essa estética visual e chamativa, letra que vai falar de festa, de consumo, e vai ser muito adaptado ao mercado musical também. Só que o thrash vai seguir um caminho diferente, né? O Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax e outras bandas ali, Exodus também, todas essas bandas vão rejeitar aquele estilo mais comercial. E depois do sucesso do Kill 'Em All e do Ride the Lightning, que inclusive, cara, eu roubei um Ride the Lightning do supermercado sem querer. Olha essa ideia. Eu tava com a minha mãe lá, vi lá o CD lá do Carrefour, acho que era, daí eu peguei o CD, mas eu não quis deixar ali junto com as frutas, junto com as coisas aradas que tinha ali no carrinho. Então eu fiquei segurando na mão, para não danificar ali a embalagem, né? Mas aí na hora
hora de passar pelo caixa eu passei com o CD na mão. E aí eu não lembrava se eu tinha passado ou não tinha passado, mas eu olhei nota fiscal e não tinha o disco ali. Isso foi em 1994. E digo mais, a música que eu mais curti do Ride the Lightning, sabe qual foi? Foi Escape, sim, aquela que ninguém gosta. Mas enfim, depois do Ride the Lightning, o Metallica vai assinar contrato com uma grande gravadora aí que é a Elektra Records, e normalmente esse tipo de contrato leva artistas ali a suavizar o som, né? Para alcançar ali um público maior. E o Metallica vai fazer, eu não diria o oposto, mas ela vai manter meio que o mesmo modus operandi ali. Só que isso já vai ser algo mais incomum quando uma banda tá numa grande gravadora, porque eles vão conseguir tomar algumas decisões ali incomuns ainda, que é recusar gravar clipe promocional, eles não vão também lançar singles curtos para rádio, vão manter músicas longas, músicas complexas. A gente pode dizer que talvez no Master of Puppets a música que mais tem cara ali de tentar ser um hit é Disposable Heroes, e as faixas do disco muitas vezes passam ali de 8 minutos de duração. Também vão apresentar uma mudança de ritmo bastante grande, estruturas ali inspiradas em música clássica também, e essas influências vão vir principalmente ali do Cliff Burton, porque ele tinha um interesse maior ali em música erudita. E aí com essa liberdade criativa, o Master of Puppets vai acabar se tornando mais do que um disco de metal. Ele vai funcionar como uma reflexão ali sobre as formas de controle social. E as poucas músicas do disco aí vão mostrar diferentes situações em que o sistema social transforma pessoas em objetos manipuláveis. E a metáfora central do álbum aí é a marionete. E que se o Metallica fosse ali uma banda marxista, daria para trocar a marionete para reificação. Reificação dos bonecos. Porque o que é reificação, né? Isso acontece quando pessoas passam a ser tratadas como coisas, como ferramentas dentro do sistema econômico. E nesse processo de reificação, as cordinhas aqui, elas representam justamente os mecanismos que vão ligar os indivíduos aos interesses. E quais são esses interesses? Corporações, instituições ideológicas, aquelas que o Louis Althusser fala muito, né? E também, cara, os aparelhos do Estado. Esses fios representam toda essa loucuragem aí. E aí o disco mostra como esses sistemas eles podem limitar a autonomia humana e reduzir os indivíduos a um papel passivo dentro da sociedade. E aí, cara, a estrutura do Master of Puppets, ela vai ser construída para mostrar várias formas de dominação que são presentes na sociedade moderna. E vão ter várias dominações aqui. Vou botar várias do ladinho aqui. Então vai ter a dominação biológica, vai ter a dominação química, vai ter a dominação ideológica, vai ter a dominação religiosa, vai ter a dominação militar, dominação institucional e dominação psiquiátrica. Então vai ser a desgraceira total. E cada música vai abordar alguns desses temas. E vamos falar de algumas músicas aí. Master of Puppets, por exemplo. A música vai ser uma das críticas aí mais fortes para essa epidemia de drogas que atingiu os Estados Unidos nos anos 80. E ela vai partir de uma observação direta ali do James Hetfield. Porque o James Hetfield vai contar que presenciou ali várias situações em festas da Califórnia em que drogas como heroína ou cocaína estavam controlando completamente ali o comportamento da galera. E aí na letra a droga é essa entidade que domina o usuário. Então ela funciona como um mestre ali que controla os pensamentos, controla as ações. E vai falar aí, né? Venha rastejando mais rápido, obedeça a seu mestre. Prove-me e você verá. Mais é tudo o que você precisa. Dedicado a como estou te matando. Venha rastejando mais rápido, obedeça a seu mestre. Sua vida queima mais rápido. O mestre dos fantoches, estou puxando suas cordas, torcendo sua mente e destruindo seus sonhos. Eu vou ocupar e vou te ajudar a morrer. E a faixa, se a gente analisar musicalmente, ela vai ter 3 momentos claros ali. Vai ter o início acelerado, que vai representar ali o início acelerado da droga, aquela sensação ali de euforia, né? De energia também. E aí na partezinha que fica ali, Master, a gente vai ter um trecho mais calmo e mais melódico. E aí vai estar escrito aqui, mestre, você prometeu apenas mentiras. E depois volta ali pro Red Benz. E daí vai ter algumas mudanças na letra aí. Então esse momento simboliza aquele colapso ali do sistema nervoso, a crise de abstinência do cara. E a música também vai apontar para um problema estrutural, né? Porque nos anos 80 os Estados Unidos adotaram a política ali chamada de War on Drugs, que tem o nome de uma banda que eu acho bem legal também. Mas essa política aí vai criar leis extremamente duras contra o uso e o porte de drogas, mas o resultado não vai ser a redução do problema, né? Na prática, essa política vai levar ali o encarceramento em massa, o aumento do sistema prisional também ali privado, a criminalização da pobreza, e grande parte dos presos era formada por trabalhadores pobres e minorias raciais também. E dessa forma aí a crise das drogas acabou sendo usada como justificativa para ampliar o complexo industrial carcerário dos Estados Unidos. E no final da música lá, se tu já ouviu já sabe, tem um riso ali maníaco,
econômico e a gente pode dizer que é a droga ali rindo da destruição do usuário, talvez. Ou pode representar o próprio sistema econômico ali que lucra com essa situação toda. E aí quem poderia ser esses grupos? Poderia ser uma rede de lavagem de dinheiro, ou os intermediários do tráfico também, ou as empresas privadas que constroem os presídios. E nesse cenário, milhões de pessoas marginalizadas, elas acabam funcionando ali como marionetes descartáveis dentro de um sistema econômico maior. Disposable Heroes aqui. Essa já vai tratar a guerra ali como um sistema que transforma pessoas em objetos mesmo, vai criticar diretamente ali aquele funcionamento do complexo industrial militar, e a inspiração da música vai vir direto ali de discursos políticos da Guerra Fria e documentário também sobre guerra. E a música vai apresentar ali perspectivas. A gente vai ter a perspectiva do soldado e também a do general, aquele que dá as ordens. E no refrão a voz assume o posto do general. Então ele vai falar: volte pro front, você fará o que eu digo quando eu digo, você morrerá quando eu disser, você deve morrer, e ele ordena ali que o cara continue lutando. E esse general representa o poder político e militar que controla os soldados. E essa guerra pode ser vista aí como parte do funcionamento do capitalismo, porque ela serve para abrir novos mercados, para garantir acesso a recursos naturais também e fortalecer também a indústria armamentista. E na música o soldado é retratado ali como um jovem de classe trabalhadora, né? 21 anos, filho único, ou seja, isso aqui já demonstra um pouco a dor da mãe, né? No caso da perda, e aí essa pessoa vai deixar sua vida comum e vai funcionar como um recurso militar. E se torna uma mercadoria descartável. No caso aqui, um herói descartável, né? Então é uma situação aí de carne no moedor mesmo. E a própria música reforça essa ideia ali através do palm muting, aquela batida rápida ali mutada na guitarra. E durante boa parte da faixa, a guitarra vai ter ali um ritmo rápido e repetitivo. E isso lembra ali o som contínuo das metralhadoras. Então a música traduz aquele ambiente ali mecanizado da guerra. E o soldado vira uma peça dentro de uma máquina de destruição que é controlada ali por líderes que estão bem longe do campo de batalha. Leper Messiah, cara, pra mim esse aqui era o riff. Eu achava muito foda o riff dessa música aqui. Pra mim era o riff definitivo do metal até então. Não conhecia muitos riffs naquela época ainda, mas eu lembro que eu mostrei pra minha avó falecida já, tadinha. Faleceu no final dos anos 2000. E aí eu mais ou menos em 94 lá, estava passando o Natal e a casa estava toda acesa, eu botei o CD lá e mostrei ali o Leper Messiah, eu fui empolgandinho mostrando pra ela assim. É engraçado, né? Como uma música ela gera cenas que você lembra o resto da vida, né? Você escuta aquela música, você lembra de onde você tava. Mas enfim, essa música vai analisar ali um tipo diferente de dominação aqui, né? Que é o controle ideológico através da religião. E eu falei bastante sobre esse tema em que eu falo sobre o Oz e o televangelismo americano. É um videozinho bem legal, cara, vale a pena assistir. E esses pregadores aqui, olha que doideira, eu tô fazendo react com a mesma camiseta, que coincidência. Mas enfim, a faixa vai criticar ali o crescimento dos televangelistas dos anos 80, e esses pregadores usavam televisão, transmissão via satélite, rede de TV a cabo, tudo pra ficar fazendo essa pataquada aqui. Os caras tudo um bando de picareta, cara, só picaretagem. Ó o gesto, cara, tu já vê, né, que picareta de longe. Mas enfim, com essas tecnologias todas, muitos líderes religiosos ali, eles vão criar impérios financeiros gigantescos, e muitas vezes sem pagar imposto. E esse aqui vai ser um dos principais, o Jimmy Swaggart. O cara vai ser cheio dos gestinhos, cheio da choradeira. Então isso mostra, né, que uma religião pode funcionar com um mecanismo ali de consolação, que mantém as pessoas ali passivas diante das dificuldades que elas têm. E aqui a fé deixa de ser apenas uma crença espiritual e ela passa a funcionar como um produto vendido para o público. E o título da música vai mostrar esse paradoxo, né? E aí vai falar que o circo chega à cidade e você interpreta o palhaço principal, espalhando a doença, caindo de joelho, sofre pela sua glória, tempo pra luxúria, tempo pra mentira. Sim, que como eu falo no vídeo aqui, vai ter uns caras desse aí putanheiro, e o curve-se diante do Messias leproso, que é ali o final do refrão, né? Isso aqui, o Leper Messiah, vai vir do Ziggy Stardust David Bowie, que ele vai falar aqui, like a Leper Messiah. Mas enfim, a ideia é mostrar que os líderes religiosos que se apresentam como salvadores, eles estão na prática tudo moralmente corrompido, e as multidões vão aparecer ali como ovelhas. Bruxaria, enfraquecimento, vê as ovelhas se reunindo. Prepare a armadilha, hipnotize e agora você segue. Então estão seguindo esses pregadores aí. E essas pessoas estão com medo do futuro, estão numa situação econômica frágil e estão buscando esperança. E os televangelistas vão explorar esse medo para obter dinheiro e obter poder. Então o Messias aqui descrito na música, ele funciona como uma ferramenta ideológica. Ele vai ensinar que as pessoas precisam aceitar o sofrimento hoje em troca de recompensa na vida após a morte. E essa lógica, obviamente, que reduz aquela vontade de questionar
questionar as desigualdades e lutar por mudanças sociais hoje. E aí chegamos à minha música preferida aqui. Essa é a minha preferida de verdade. O Leper Messiah foi uma coisa que eu me empolguei ali mais no começo, mas essa aqui é a música pra mim, principalmente o final dela. Pra mim, o Metallica nunca mais fez algo assim, nem perto. Essa intensidade de fim de música, assim. E aqui a faixa vai abordar aquele tema de internação psiquiátrica, aquele controle institucional da mente também. E eu achava até que não era o James Hetfield que cantava no começo ali. Parecia um cara com uma voz mais leve. E a inspiração da música vai vir na história apresentada Um Estranho no Ninho, que na história do filme vai ter um hospital psiquiátrico, onde os pacientes vão ser submetidos ali a regras rígidas, tratamentos abusivos também. E a música vai descrever a perspectiva de uma pessoa presa em uma instituição assim. Então ela sente que está sendo manipulada, controlada, e um verso da música vai dizer aqui, né? Eles veem direito, eles veem bem, mas eles acham que isso nos salva do nosso inferno. E a ideia é que a instituição afirma está ajudando o paciente, mas na prática está apenas controlando e isolando ali pessoas consideradas problemáticas. E essa é uma situação que pode ser analisada nas ideias do Michel Foucault, porque o Foucault estudou como as sociedades modernas elas criaram instituições justamente para disciplinar o comportamento das pessoas. E entre essas instituições tem prisões, quartéis, fábricas, escolas e também os hospitais psiquiátricos. E ele chamou muitas dessas estruturas como instituições totais, porque esses lugares controlam o tempo, o espaço, as atividades, o comportamento das pessoas também, e o objetivo é produzir indivíduos ali obedientes, previsíveis. O Foucault também analisou um modelo de vigilância que é chamado de panóptico, e no panóptico, um vigia ele pode observar todos os presos sem que eles saibam exatamente quando eles estão sendo observados, e por causa dessa incerteza, os presos passam a controlar ali o próprio comportamento o tempo todo. Eles vão internalizar essa vigilância, né? E esse mecanismo também vai aparecer na música, porque o personagem começa a acreditar que ele tá louco, porque a instituição afirma isso constantemente para ele. E assim o controle deixa de ser apenas externo e passa a existir dentro da própria mente da pessoa. E dentro dessa lógica, o manicômio não serve apenas para tratar doenças mentais. Também funciona como uma forma de remover pessoas que não se encaixam ali nas regras sociais, as regras sociais dominantes, né? E aqueles indivíduos que não conseguem ou não querem seguir o ritmo da sociedade produtiva, eles podem ser considerados desviantes. E aí o sistema vai isolar essas pessoas para manter a aparência de normalidade no restante da sociedade. Só que no mundo de hoje, gente, a gente vai ter aí o capitalismo de vigilância. A gente tem mais coisas, né? Não só isso. A gente tem também os algoritmos. Nós temos também as redes sociais. Temos também a uberização do trabalho e também a inteligência artificial. A gente tem tudo isso aqui hoje. E com isso o disco não perdeu relevância, né? Algumas das ideias parecem ainda mais atuais, porque as formas de controle vão continuar existindo, mas elas vão mudar de forma, né? Porque nos anos 80 ali, as formas de dominação elas eram mais visíveis, eram as drogas pesadas, tinha as guerras ali diretas, as instituições fechadas também, uma propaganda religiosa ali na televisão, tudo que eu já comentei. Em 2026, muitas dessas formas continuam existindo, mas também tem as formas aqui mais invisíveis, mais digitais, né? E aí grande parte do poder hoje se concentra no controle dos dados, se concentra no controle da atenção, do comportamento online também, das decisões ali individuais das pessoas. E aí o sistema econômico ele deixou de controlar apenas o corpo ali do trabalhador na fábrica. Ele também agora tenta controlar a mente das pessoas, os hábitos, as emoções das pessoas. E aí eu fiz uma tabelota aqui para a gente entender os tipos de controle que aconteciam lá em 86 e como é hoje. E aí vamos pensar no vício aqui. Em 86 era narcótico pesado, vai ter uma marginalização legal ali também. E hoje a gente tem mais coisas aí, né? Aquele scroll infinito, aquele design comportamental persuasivo também das redes sociais, que são novidades aí. Então a gente tem, além do agente químico, o sequestro ali da dopamina pelo digital. Trabalho e descarte aqui. Antigamente alistamento militar, peões industriais ali de baixo escalão. E hoje a gente tem nessa uberização, gig economy, essa plataformização do trabalho. E a inteligência artificial vira agora esse gestor invisível e pode descartar ali o prestador de serviço através dos algoritmos. Não precisa nem mandar embora. Aparelhos bélicos. Tinha o confronto físico, a exposição direta do combatente ali de trincheira, não necessariamente na trincheira, né, mas uma situação direta ali de guerra, através dos soldados. E hoje a gente tem aí guerra de drone com inteligência artificial letal, né, que eles chamam de loss. Então a automação afasta aquela empatia do ato de matar, né? Tu aperta os botões, manda os drones e já era. Então a vida das pessoas vira uma métrica ali numa planilha, uma dashboard ali. Alienação ideológica, televangelismo antes, agora a gente vai ter as câmaras de eco algorítmicas
pessoas, que é o que a rede social faz hoje, né? Começa a mostrar só aquilo que a pessoa tende a concordar. Também essa engenharia de radicalização cibernética, né? Tem uma série de chapéu de alumínio por aí hoje, que está recebendo só conteúdo Zé Ruela ali o dia todo. Então tem filtros que exploram, né, o viés de confirmação das pessoas. E ainda dão aquela sensação de falsa pluralidade ali. Agora, controles institucionais. Em 86, sanatórios, manicômios fechados. E hoje a gente tem um capitalismo de vigilância, né? Aquele panóptico. Então o usuário com seu próprio smartphone carrega o seu próprio panóptico. Está sendo sempre observado ali. E esse livro aqui, A Era do Capitalismo de Vigilância, a Shoshana Zuboff, ela vai explicar que o capitalismo mudou. Porque antes a economia explorava principalmente o trabalho humano, os recursos naturais. E hoje ele explora a experiência humana. É um outro valor econômico. E as empresas de tecnologia estão coletando enormes quantidades aí de dados sobre nós, o tempo todo. Tanto localização, quanto preferências, quanto histórico de navegação, hábitos de consumo também, e os padrões de comportamento. Então essas informações, elas geram o que a gente chama de excedente comportamental. E isso aqui vai ser analisado por sistemas de inteligência artificial. E a partir disso, as plataformas começam a criar ali modelos que tentam prever o comportamento das pessoas. E esses modelos vão ser vendidos aqui em mercados, chamado de mercados de previsão comportamental. Então, neles, as organizações e as empresas, elas vão começar a comprar previsões sobre, por exemplo, o que tu vai comprar, então em quem você tem uma tendência em votar também, e também que tipo de conteúdo que tu vai consumir. E aí, nesse contexto, algumas frases da música Master of Puppets vai ganhar um novo significado. Master of Puppets, I'm pulling your strings, twisting your mind, smashing your dreams. E blinded by me, you can't see a thing. Então, mestre dos bonecos aí, das marionetes, tô puxando tuas cordas, torcendo tua mente, esmagando teu sonho, e cego por mim, você não consegue ver nada. Então, hoje, o mestre das marionetes, ele não vai ser mais uma pessoa aqui. Não, não. O mestre das marionetes vai ser aqui o algoritmo. Já parou para pensar que o algoritmo não tem forma? Não tem um ícone que simboliza o algoritmo, né? Então, eu tô criando um aqui. É essa nuvenzinha de pontos. E aí os sistemas de recomendação que são usados em plataformas aí como YouTube, TikTok, Instagram e outras redes sociais, eles não são neutros, né? Eles são projetados para maximizar o tempo que as pessoas passam nas plataformas. E quanto mais tempo o usuário permanece aqui, inclusive tu que está assistindo esse vídeo aqui, mais dados estão sendo coletados sobre essas plataformas. O YouTube está coletando teus dados agora, nesse momento. E o dinheiro vai ser gerado através de publicidade e análise de comportamento. E em muitos casos as plataformas vão utilizar técnicas ali semelhantes às usadas em máquina de cassino, e que é um sistema ali de recompensa variável, porque o usuário vai receber pequenas recompensas imprevisíveis, e essas recompensas liberam dopamina no cérebro, e o cérebro passa a buscar de forma contínua essas novas recompensas. Então isso cria ali um comportamento de uso compulsivo das pessoas, e dessa forma, como eu falei antes, o vício não vai depender mais de uma substância química externa, a heroína, a cocaína. Ela pode surgir de estímulos digitais aí constantes. E lembrando que os algoritmos tendem a mostrar conteúdos que geram emoções fortes, entre eles raiva, medo, indignação, são emoções que aumentam o engajamento e também pode contribuir para a polarização política, a radicalização social. E nesse sentido, o verso da música aí, Twisting Your Mind, isso pode ser interpretado como uma metáfora aí para esse processo todo. E também a gente tem outros disposable heroes hoje, né? Tanto pela uberização quanto pela gig economy, que é um modelo que vai crescer muito entre 2010 e 2020. Milhões de pessoas trabalhando através de aplicativo e plataformas digitais. E eu posso querer estar falando bonito aqui, mas eu sou um cara aqui que tô Uber do YouTube nesse momento. Mas vai ter aí motorista de aplicativo, entregadores, freelancers online também e pessoas que realizam microtarefas digitais por aí. Então a lógica do capitalismo, nessa questão do alistamento militar, por exemplo, a lógica continua a mesma aqui, porque o sistema busca reduzir o custo do trabalho ao mínimo possível. E pensa só, durante o século passado, os trabalhadores conquistaram algumas proteções importantes. Conquistaram ali direitos trabalhistas, sindicatos, também legislação, né, sobre jornada, segurança. Só que o trabalho por aplicativos enfraqueceu bastante essas proteções. E as empresas, né, mostram esse modelo como, ó, tu tem flexibilidade, tu é empreendedor de você mesmo, tem autonomia. Mas na prática, tu vai enfrentar instabilidade de renda, ausência de direitos trabalhistas, custos operacionais pagos, né, pelo próprio trabalhador. E num sistema de aplicativo ali de entrega, o trabalhador tem a própria ferramenta dele, né? Vai possuir o carro, vai ter a bicicleta própria, o freelancer vai ter o próprio computador. Eu tô aqui gravando, tenho câmera, tenho microfone,
microfone, tenho luzinha, tenho a porra toda aqui, e a plataforma aqui não vai me dar nenhum vai garoto. E se tu entrega comida, por exemplo, tu tá gastando com combustível, com manutenção, com equipamento, com risco de acidente também, mas os elementos mais importantes da produção vão pertencer às plataformas digitais. Então o software que organiza o trabalho ali, o acesso aos clientes também, sistemas de pagamento, os algoritmos que distribuem as tarefas, e aí a verdadeira infraestrutura econômica pertence às empresas de tecnologia. E o trabalhador continua dependente ali dessas plataformas para conseguir renda. Outro aspecto importante também é o crescimento do uso de medicamentos psiquiátricos, né? Porque em muitos casos os problemas ligados às condições sociais, elas acabam sendo tratadas como problemas individuais do cérebro da pessoa. É uma ansiedade causada por uma instabilidade financeira, aquele estresse causado por excesso de trabalho também, ou esgotamento ali causado por jornadas longas. E são problemas que podem ser tratados com medicação. E isso pode ajudar alguns pacientes, mas também pode ocultar ali as causas, né, essas causas estruturais do sofrimento. E nesse caso, o mal-estar social também vira ali um distúrbio individual que precisa de tratamento farmacológico. E aí muita gente utiliza medicamento para continuar funcionando dentro de um sistema de trabalho bastante exigente. E eu tomei remédio por alguns anos aí. Parei faz só 2 meses. E aí a Welcome Home Sanitarium fala muito sobre isso, né? Vai falar que sanatório só me deixa em paz. Porque muita gente, na verdade, só precisa ali dar uma descansada, ter um pouco de privacidade, pensar sozinho ali, né? Um momento sem pressão constante. Mas nessa sociedade hiperconectada, essas coisas aqui, ficar em paz, tá cada vez mais difícil. Nesse mundo de vigilância, produtividade, exposição constante, fica difícil encontrar um tempo para pensar e recuperar a nossa própria autonomia mental, né? E hoje tá aí Master of Puppets espalhado nas redes sociais, e esse fenômeno mostra pra gente essa capacidade do capitalismo de absorver os elementos de rebeldia e transformar tudo em produto consumível. E a crítica social, ela pode ser convertida, né? Estética, entretenimento, nostalgia cultural, e dessa forma a rebeldia original ela pode perder parte ali da sua força política. Isso se transforma em algo que pode ser consumido ali sem necessariamente provocar uma mudança social mais profunda. Mas mesmo depois de 40 anos aí, o disco mostra uma coisa importante pra gente, que funciona como uma espécie de manual sobre as formas de dominação social. E quando o disco foi gravado lá em Copenhague em 86, ele falava sobre outros mecanismos de controle, mas se a gente compara aí os mecanismos de antes com os de hoje, a gente percebe que o princípio básico do controle continua existindo, e mais forte do que nunca. E esse é um dos meus discos favoritos aí. Ele nunca foi um disco número 1, assim, pra mim, sabe? Nunca foi aquele discão, mas eu convivo com ele faz tanto tempo que ele acabou se tornando aí alguns dos meus discos favoritos. Inclusive no Instagram, o meu amigo Matheus Ribeiro fez essa listinha aqui com os discos que me marcaram, e o Master of Puppets tá aqui, ó. E eu encaro esse disco como alguns amigos que eu tenho, sabe? Sabe aquele teu amigo ali que dá umas vaciladas, que é meio ancapizão das ideias? Eu acho o Metallica meio isso. Mas tu se apega ali às glórias passadas, aqueles momentos que tu andava de carro ali no meio da madrugada, ouvindo Just a Man do Faith No More, voltando pra casa sem pegar ninguém, cantando em voz alta. Então a vida passa e algumas coisas ficam. E esse disco ficou. Não sei se eu colocaria ele mais entre os 5 preferidos. Até falei aqui, ó, já me arrependi de 1 ou 2 da lista. Esse aqui talvez pudesse ser substituído. Mas o Metallica, mesmo com alguns vacilos, e esse disco aqui, eles me acompanham aí por um bom tempo. E tá tudo certo. Mas é importante entender uma coisa, né? Muitas formas de controle do Master of Puppets, eles funcionam ali sem uma coerção direta, né? Tem muita gente marionete achando que tá ganhando aí uma grande liberdade, mesmo quando esse comportamento está sendo influenciado por estruturas invisíveis. E é por isso que o disco se mantém bastante relevante até hoje, 4 décadas depois. E agora tu me diz aí, o que tu acha desse disco? É um dos preferidos seus? Tu não curte tanto assim? Tu prefere outro do Metallica? Qual que tu prefere mais? Diz aí sua opinião, vamos expandir esse conteúdo nos comentários. E também se chegou até aqui, dá o joinha, dá essa moral, isso ajuda bastante o canal, se inscreve também e considere se tornar membro. Tem uma série de conteúdos exclusivos que você pode ter acesso a partir de agora. E é isso, todo dia meio-dia um vídeo novo no canal. Te aguardo no próximo.